Na verdade, deixa eu ver aqui. CT... Nesses slides que já tem lá no material de vocês, né? Se vocês olharem direitinho, aqui no final tem algumas questões, né? Essa questão aqui eu resolvi na aula passada. E tem também isso, ó, uma lista de questões de escoamento laminar versus escoamento turbulento, de puramente escoamento laminar, né? De cálculo de perda de carga, de instalações de recalque, né? Determinação dos grupos Pi, que é a parte de análise dimensional, a parte de semelhança, certo? Então, vocês têm aqui já, querendo ou não, uma lista de exercícios, ainda que eu não tenha colocado lá no CIGAR, digamos assim, uma lista de exercícios. Aqui, quem tiver atrás de questões interessantes para fazer, né, treinar, fazer alguma coisa, aqui no final dos slides que estão lá no CIGAR já tem um apanhado de questões de vários assuntos que vão ser interessantes para vocês, tá certo? Então, tanto da parte do escoamento interno viscoso, quanto da parte de análise dimensional e de semelhança. Beleza? Então, é só vocês irem lá e pronto. Fazerem as questõezinhas. Ok? Porém, eu vou cadastrar, não sei se hoje ou amanhã, o questionário de vocês. A gente está aí há umas 2 semanas, mais ou menos, da prova, né? Então, tem vários dias ainda, uns 12 dias para vocês fazerem o questionário para essa terceira unidade. Então, lembrando, questionário valendo 2 pontos, tal qual sempre foi feito. O trabalho se refere a uma questão valendo 3 pontos da prova, e a prova, né, para quem fez trabalho, ela vale só 5, e para quem não fez trabalho, ela vale 8. Tá bom? Essas informações estão todas alinhadas, né, com todo mundo tranquilo com isso, né? Só para ninguém. Diga-me. Licença, em relação ao trabalho, qual vai ser o dia mesmo que a gente pode submeter ou explicar? Então, eu pedi para que vocês que estão pensando em fazer entrassem em contato comigo. Por quê? Porque até o dia 8 é o dia da prova, né? Então, eu gostaria de, no máximo, até o dia anterior à prova, a gente fazer essa apresentação dos trabalhos. Porque o que acontece? Se eu deixar para depois da prova, isso impacta naquela questão do regulamento da graduação, né, que impede a gente da data de... Como é que se diz? Data de divulgação dos resultados em relação à data da quarta prova. E aí eu não gostaria que essa data da quarta prova fugisse do controle. Então, do dia 8 para trás, a gente pode fazer qualquer dia a apresentação de trabalho. Até agora, se eu não me engano, tem 2 pessoas, eu acho, que vai fazer trabalho. Ok, Adson? Vai querer fazer? Acredito que não, professor. Acredito que não. Quem está aqui hoje como é que se diz? Tentou ver a aula do YouTube da semana passada, da quinta-feira, ou não? Rafael conseguiu, Kilder não conseguiu. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um apanhado da aula passada, assim, um pouco mais rápido, certo? E aí vocês vão lá e assistem, tá bom? Não vai ficar coisa por falar, mas assim, vai ficar mais rápido, mais condensado o que eu vou tratar agora, tá bom?
Então, qualquer coisa, vocês vão lá, assistem o vídeo que dá tudo certo. Alguém perguntou alguma coisa? Ixi, experimento de física experimental. Física experimental 1, 2, 3, 3, né? Ixi. Calor? Transferência de calor? Ou isso já é eletricidade? Física, olha, essa parte de física experimental, só para a gente conversar aqui um pouquinho. Eu sofri muito na graduação. O povo diz assim, como que você quer ser engenheira química, que é uma coisa tão abstrata e não sei o quê? Né? Como que você vai inventar de fazer engenharia química e não entende essas coisas de eletricidade? Rapaz, eu vou te dizer, eu entendo o básico, eu passei nas disciplinas, eu sei aquilo ali, campo, né, cargas e tudo mais, tudo bonitinho, as integrais, tudo, beleza. Mas não me boto para comprar um capacitor na minha vida, não, porque eu não sei. Ligar dois fios, não sei. O que é fase, o que é neutro, o que é terra. Se não tiver nas cores certas, esqueça que eu não sei. A pessoa tem que admitir as suas limitações em alguns momentos da vida. Eletricidade é uma limitação para mim. Eu tenho sérias dificuldades. Quando eu estava pagando, já que estamos nessa, eu vou continuar. Olhe, quando eu estava pagando eletricidade, eu não sei o que eu fiz nas minhas contas, né? Eu acho que eu fui, na minha época era assim, a primeira prova valia peso 4, a segunda era peso 5 e a terceira era peso 6. Então, eu cheguei na terceira prova precisando tirar 9,6 para passar por média. E eu estava assim, não vou tirar nunca mais, estudando na biblioteca feito uma doida, e toma-lhe fazer questão, e toma-lhe fazer questão. Foi meio tenso. Quando chegou no dia da prova, fiz tudo direitinho, saí da prova feliz da vida, né? Quando chegou a nota do cigarro, 9. Eu digo, eu não acredito. Não acredito que eu tirei 9, eu fiz tudo certo, bateu com fulano, bateu com cicrano, como foi que eu errei? Quando eu fui ver, o professor não tinha errado minha correção, não passei por média. Mas eu fiquei feliz. Quase que nessa eu reprovava, mas não reprovei não, passei por média. Aí sim, Tem outra história também que é de um ninja gigantesco, mas, né? Eu acho que eu não devia estar gravando isso, falando para vocês. Mas aí falou do ninja, aí vai ter que contar agora, né? Esse foi pior, Zé. Porque foi assim, primeiro semestre de engenharia química, né? Digo, mas eu adoro engenharia química, adoro química, vai dar tudo certo, uma beleza. Fui fazer uma prova de química geral sem calculadora. Primeira prova. Resultado. Sofri até a última gota, tirei 0,5 na prova. Aí eu virei para minhas amigas e disse, pronto, uma engenheira química que não sabe de química não vale de nada. É melhor eu desistir desse curso. Não, você não pode desistir, você não pode desistir. Olha, eu fiz as contas aqui. Essa minha amiga era engraçada demais. Ela tinha as fórmulas, né, de quanto que a gente precisava tirar para poder passar. Ela já calculava a vida da gente toda. Se tu tirar um 9 e um 10, tu passa por média ainda. Eu digo, como é, Malu? Se tu tirar um 9 e um 10, tu passa por média. Ave, minha Nossa Senhora. Homem, deixa eu trancar. Se você trancar a química geral, você não... No primeiro período, você não anda nesse curso, Camila. Você tem que passar em química geral. Tá bom. Toma-lhe estudar, toma-lhe fazer trabalho. O que aparecia de ponto no meio do mundo era eu fazendo as coisas. Resultado. Tirei o dito do... Eu não tirei 9 e 10. Eu tirei 10 na primeira. E quando foi na segunda, eu ainda estava precisando de
Eu não lembro quanto era que eu estava precisando. Era muito, era absurdo, né? Eu sei que eu tirei 9,3, parece. Aí, no último milésimo, o cigarro arredondou e eu ainda passei por média. Essa foi pior do que a de física. Foi pior. Foi 2 provas para a pessoa sofrer. A história foi boa, Zé? Eu passei em um dos cálculos com 14,9, professor. Eu não entendo. Eu sei como é depender do arredondamento. Pois foi. Ficou lá um setão cravado, mas deu tudo certo. Estamos mais aqui. satisfatório que um 10. É mais satisfatório que um 10. Terminamos a graduação, mestrado, doutorado, estamos aqui, uma belezura, tudo certo, sobrevivemos essas provações. Vocês também vão sobreviver. Vamos começar a aula, meu povo? Posso começar a aula? Já faz 10 minutos que eu estou conversando lorota aqui com vocês. Ou mais. Deixa eu dizer mais ou menos o que a gente falou na quinta-feira, certo? O negócio é sair vivo. Exatamente. Na aula passada, eu falei a respeito de fator de atrito, né? A gente tinha chegado até a aula de terça-feira nesse ponto aqui, né, que a gente tinha trabalhado com aquelas equações lá de perda de carga para calcular essa perda de carga para escoamentos turbulentos e escoamentos laminares, né? E aí a gente tinha visto que para calcular essa perda de carga, né, existia uma função, né, chamada fator de atrito, que era dependente aí do número de Reynolds e de E sobre D, que é a rugosidade relativa, né, da razão de aspecto e da carga cinética do escoamento, né. Então, no escoamento turbulento, esse fator de atrito, que é a função de Reynolds e rugosidade relativa, a gente precisava de formas de determinar ele, né, de formas alternativas. Por quê? Porque no escoamento laminar bastava eu calcular o fator de atrito como 64 sobre Reynolds, e aí isso era direto, certo? Então, o fator de atrito, ele foi determinado, né, experimentalmente, em diversas condições, e foi criado esse diagrama, que é o diagrama de Moody, né? Ele parece, assim, muito complexo, mas na realidade não é, né? O diagrama de Moody, ele se divide em 4 zonas, né? Zona do escoamento laminar, zona crítica, zona de transição e zona completamente turbulenta ou completamente rugosa, certo? E aí a gente tem os comportamentos, né? Na zona laminar, esse fator de atrito obedece à reta, né? F igual a 64 sobre Reynolds, e aí a gente tem essa inclinação aqui. E a gente percebe que não existe nenhuma dependência com a rugosidade relativa, né? Passando do escoamento laminar, existe uma zona crítica aqui, que é a zona justamente de transição de regimes de escoamento, do regime laminar para o regime de turbulento. Então, nessa zona daqui, o fator de atrito, ele sofre saltos, né, bastante significativos. Então, bastante abruptos, né? E uma vez que se passa dessa zona crítica, que é essa zona de transição dos regimes de escoamento, a gente entra na zona de transição do fator de atrito. Essa zona de transição do fator de atrito é justamente toda essa região aqui, certo? Até essa linha pontilhada aqui, onde se verifica que o fator de atrito, ele é efetivamente uma função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, para um dado número de Reynolds, para um dado valor aqui de Reynolds, o fator de atrito diminui na medida que se diminui a rugosidade relativa dessa tubulação, né? Se trabalha com tubulações sucessivamente mais lisas. Então, aqui, ó, essa curva limite aqui de baixo é uma curva de tubos lisos, tubos completamente lisos, sem rugosidade relativa praticamente.
E aí, essa linha aqui, ó, pontilhada, ela separa justamente essas zonas, né? A zona de transição da zona completamente rugosa. Né? Essa zona completamente rugosa, completamente turbulenta, é justamente essa em que a gente verifica esse comportamento praticamente reto aqui das curvas de rugosidade relativa com relação ao número de Reynolds. Então, independente do número de Reynolds, aqui para uma dada rugosidade relativa, a gente tem o mesmo fator de atrito, praticamente, né? Porque essas curvas aqui todas, nessa porção completamente turbulentas, elas são praticamente horizontais, certo? Então, tudo isso está bem descrito aqui no material de vocês, né? Esse comportamento desse fator de atrito para cada uma dessas zonas que eu destaquei aqui para vocês. Okay? É a última, ou completamente turbulenta, essa última zona aí, certo? Então, o fator de atrito, ele é importante para a gente calcular a perda de carga, a gente pode obter ele através do diagrama de Moody, mas também ele pode ser calculado através de correlações, né? Então, essa equação aqui, que é a equação de Colebrook, é uma equação interativa para o cálculo do fator de atrito, você chuta um valor inicial aqui de fator de atrito e calcula um valor final. Se houver convergência, né, então você obteve o fator de atrito para aquela condição do escoamento, né. Essa é uma boa equação, bastante precisa para o cálculo do fator de atrito. E a gente tem outras equações, né, que também fazem essa determinação, porém de maneira um pouco menos precisa. Então, a gente tem a equação de Haaland, que já não é uma equação iterativa, a equação aí de Blasius, que também não é um processo iterativo, para facilitar, né, essa determinação do fator de atrito, né, sem o uso do diagrama de Moody. Obviamente, você pode optar por fazer uma ou outra determinação, né? Porém, tradicionalmente, os alunos preferem usar o diagrama de Moody a usar essas equações, né? Mas querendo fazer, os resultados são bastante semelhantes, certo? Então, a gente viu que esse fator de atrito ele era importante justamente para determinar qual que era a parcela da perda de pressão ou perda de carga principal, né, que era devido ao atrito do fluido com as tubulações, e ficou, né, para a gente determinar a perda de carga secundária. E aí, essa perda de carga secundária, que é devido ao escoamento através de acessórios, joelhos, reduções, válvulas, né, porções de mistura, redução de área, etc., essas perdas, através desses elementos, elas podem ser calculadas de dois métodos, né, ou através do método de coeficiente de perda, com o uso dessa equação, ou através do método de comprimento equivalente de tubulação, certo? Em ambos os casos, ou tanto esse K quanto esse comprimento equivalente são determinados experimentalmente para o acessório através do qual o fluido vai escoar, certo? Então, uma válvula, um joelho, um cotovelo, em diversas situações de abertura, né, ou angulação, né, se fazem os testes, e aí se verifica qual que seria esse coeficiente, valor do coeficiente de perda, tá? Ou do comprimento equivalente. E aí, como está lá no material de vocês, né, eu falei anteriormente, esses elementos, quanto mais eles promoverem mistura entre as camadas de fluido, quanto mais eles promoverem, né, formação de regiões de separação, vórtices, etc., então, mais energia eles consomem do escoamento, né, e a gente considera que esses coeficientes de perda ou do comprimento equivalente vão ter que ser maiores. Então, aqui, por exemplo, né, é bem claro a diferença do coeficiente de perda localizada para a entrada numa borda viva é 0,5, enquanto que, se isso aqui for arredondado, né, a gente já tem esse coeficiente de perda indo para 0,28, né, e na medida que isso se torna mais arredondado, essa entrada mais suave,
esses valores podem ficar sucessivamente menores, certo? Então, coeficientes menores estão relacionados com perda de carga nesses elementos, menores também, certo? O método do comprimento equivalente, né, ele usa a ideia de que eu posso substituir um acessório qualquer da tubulação, né, teoricamente, né, não substituir fisicamente, mas a perda de carga causada pela presença de um acessório na tubulação, ela pode ser substituída numericamente por um trecho de tubulação reta, né, com igual comprimento, né, um trecho de tubulação reta em que o fluido escoe nas mesmas condições que ele escoava, né, anteriormente. Então, a gente faz essa substituição hipotética do acessório por um trecho de tubulação retilínea, certo? Que causaria a mesma perda de carga, certo? E aí a gente tem justamente esses comprimentos equivalentes a cada um desses elementos, né? E a ideia é a mesma, né? Na medida que se perturba mais o escoamento, maior vai ser o comprimento equivalente àquele elemento. Então, a válvula de globo aberta tem um comprimento equivalente de 8, enquanto ela estando somente 1/4 aberta, esse comprimento equivalente vai para 900, né? Porque se perturba muito o escoamento, então se tem uma grande perda de carga nesse elemento. E o método do coeficiente de perda é bastante simples, né? Ele calcula, né? Na verdade, verifica experimentalmente qual que seria a perda de carga referente ao escoamento do fluido em cada um dos elementos, né? Então, a gente tem o coeficiente aqui, K, para diversos elementos. Eu substituo aqui qual é o coeficiente para cada um dos elementos que eu verifico naquele escoamento, e aí se pode determinar a perda de carga nesse elemento, né? Nesse acessório, tá? Então, foi basicamente isso na aula passada, e aí eu fiz essa questão aqui, né? Resolvi essa questão todinha, em que a gente tinha justamente os cálculos da perda de carga principal e da perda de carga nos acidentes, né? E ele usava aqui justamente o método do coeficiente de perda para determinar essa perda de carga nos acidentes, e isso foi resolvido, né? Está descrito lá para vocês, como que resolve essa questão lá. Na aula de hoje, eu queria fazer com vocês outras questões. Na verdade, a gente pode, inclusive, resolver essa mesma questão através de uma outra metodologia, tá? Outra metodologia de determinação do fator de atrito para comparar os resultados, eu acho que seria uma boa. E aí, a gente pode passar para as outras questões de escoamento de fluidos, certo? O que vocês acham dessa proposição? Resolver a mesma questão da aula passada com outro método de determinação do fator de atrito? Pode ser? Ok. Então, vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui a equação. Na verdade, eu vou pegar a figura da questão para eu poder resolver ela com vocês. Então, a ideia dessa questão é a seguinte. Ele diz assim, eu acho massa isso aqui que o Windows faz, ele dá ideias de como que você pode organizar seus elementos todos para fazer um design mais atrativo para as pessoas que estão assistindo. Ideias de design. Então, nessa questão, ele diz assim, água
a 10 graus Celsius, ele dá a massa específica e a viscosidade. Escoa de um reservatório grande para um reservatório menor através de um sistema de tubos de ferro fundido, de 5 centímetros de diâmetro. Como mostra a figura a seguir, determine a elevação Z1 para uma vazão de 6 litros por segundo, né? Ele diz quais são as propriedades do fluido. Então, se a gente pegar a nossa equação da conservação da energia, o que que a gente tem? A gente sabe que a equação de conservação de energia entre os dois pontos, P1 e P2, em que se verifica a perda de carga do fluido através dessa tubulação, pode ser expressa através do uso dessa equação aqui, né? Se a gente considerar o uso de pressões manométricas, a gente pode ver que a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2 são valores de pressão atmosférica, não é isso? Então, esse termo aqui e esse termo aqui vão produzir um diferencial nulo, certo? Além disso, V1 é a velocidade do fluido aqui nesse ponto 1 e V2 seria a velocidade do fluido nesse ponto 2, não é isso? Percebam que são tanques grandes, né? Então, a gente pode supor que V1 e V2 são nulos também. De tal maneira que a gente tem que a diferença de elevação entre os pontos 1 e 2, G, que multiplica Z1 e Z2, é a diferença de energia potencial, vai ser igual justamente à perda de carga que esse fluido vai sofrer, certo? E essa perda de carga total, ela vai se dividir em duas parcelas. Perda de carga principal, que é devido ao atrito, e perda de carga nos acidentes, certo? Essa perda de carga dos acidentes, a gente vai determinar a partir do coeficiente de perda. Por que que eu vou usar esse método? Porque já é fornecido na questão qual que é o coeficiente de perda de diversos elementos, né? Então, essa entrada tem um coeficiente de perda de 0,5, esse cotovelo tem outro coeficiente de perda, né? A válvula aberta tem outro coeficiente de perda, a saída, outro. Então, esses valores, eles já são fornecidos. E isso aí me indica qual o método que eu vou usar para resolver esse problema. Se nenhuma informação for conhecida, aí vocês vão consultar, né, as informações que vocês têm disponível na literatura. Então, eu vou ver o livro de mecânica dos fluidos para ver qual que é ou o comprimento equivalente ou o coeficiente de perda para cada um desses elementos, ok? Sendo assim, né, a gente precisa, né, a gente tem disponível aqui várias informações que nos permite o cálculo de características desse escoamento que vão ser úteis, né, para a nossa determinação da perda de carga. Porque, veja só, a gente tem essa expressão, não é isso? A perda de carga total é a soma da principal mais a perda nos acidentes. A gente sabe que a perda de carga principal, ela é dada por F, L sobre D, V médio ao quadrado, deixa eu ver se eu pego aqui um V médio. F, L sobre D, V médio ao quadrado sobre 2, e a perda de carga nos acidentes, pelo método dos coeficientes equivalentes, é K, V médio ao quadrado sobre 2, certo? Então, dessa equação aqui,
Perceba que, para o problema fornecido, Z2 a gente já sabe. Ele já coloca lá como sendo 4 metros. G também é um valor que a gente conhece, né? O comprimento da tubulação, se a gente olhar a figura, também é dado, né? Então, a gente sabe quantos metros tem a tubulação e sabe qual é o diâmetro dela, 5 centímetros. Então, essas informações de L sobre D a gente também já possui. Velocidade média do escoamento a gente pode calcular. Por quê? Porque é fornecido a vazão do escoamento. E os coeficientes de perda dos elementos também é conhecido. Então, só nos resta realmente calcular quem que é esse fator de atrito, e uma vez em posse dessa informação, a gente pode substituir aqui, né? Para calcular o fator de atrito através da equação de Colebrook, a gente precisa de duas informações, ó. Quem que é a rugosidade relativa e qual que é o número de Reynolds, certo? Então, o que a gente quer é rugosidade relativa a gente vai calcular e o número de Reynolds a gente também vai calcular. Quando a gente fizer isso, a gente vai, em seguida, fazer um chute aqui no valor desse fator de atrito e vai observar aí a convergência desses valores até um valor, né, que a gente vai verificar. Rugosidade relativa, pessoal, é a razão entre a rugosidade de uma dada tubulação e o diâmetro dela, certo? Ele informa aqui, ó, que a tubulação ela é de ferro fundido, ok? Então, a gente pode... Não me diga que eu apaguei a tabela, não? Eu apaguei a tabela. Vamos ver se eu ainda tenho ela aqui em algum lugar. Não criamos pânico. Ele diz que a tubulação ela é de ferro fundido, né? Então, ferro fundido, a gente pode consultar a tabela de rugosidade relativa, né, para materiais comuns, e a gente vê, ó, ferro fundido, rugosidade é de 0,26 milímetros. Então, 0,26 vezes 10 a menos 3, dividido pelo diâmetro da tubulação, que é justamente de 5 centímetros. Então, 5 vezes 10 a menos 2. Então, 0,26 vezes 10 a menos 3, dividido por 5 vezes 10 a menos 2. O meu deu 0,0052. Deu isso de vocês também? O número de Reynolds a gente sabe que é ρ vezes a velocidade média vezes d sobre μ. Então, VD sobre a viscosidade μ. E aí a gente tem ρ, oxe, isso aqui 999,7 vezes a velocidade média do escoamento,
Ah, a gente não calculou, vamos calcular, tá? Vezes o diâmetro. Dividido pela viscosidade. Vamos calcular aqui a velocidade para poder substituir esse valor aqui no número de Reynolds, tá bom? Então, a gente sabe que a vazão volumétrica é justamente o produto da velocidade média vezes a área do escoamento, né? Então, a velocidade média é justamente vazão sobre a área. A vazão volumétrica é 6 litros por segundo, dividido pela área, que é I vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Certo? Detalhe que a gente sabe que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, né? Só para fazer a conversão aqui dessa quantidade que está em litros por segundo para metros cúbicos por segundo, certo? Dúvidas nisso daqui, meu povo? Nessa conversão de unidades, nessa determinação da velocidade. Então, essa velocidade vai ser aí vamos lá, 6 vezes 10 a menos 3, dividido por 3,14, vezes 4, dividido por 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Essa velocidade deu 3 vezes 0, 3,057 metros. Deu isso também onde vocês? Então, esse seria o cálculo do número de Reynolds, né? Então, velocidade vezes o diâmetro, 5 vezes 10 a menos 2, vezes a massa específica, dividido pela viscosidade. O meu deu 116.924,5. Certo? Então, a gente já tem quem é E sobre D e quem é o número de Reynolds. Então, a gente vai poder substituir esses valores aqui na equação de Colebrook, com, obviamente, um chute para esse fator de atrito, né, um valor inicial, que eu vou chamar aí de F1, né, e a gente vai calcular quem vai ser o F2. Então, eu vou anotar aqui, ó, vou anotar aqui F1, vou chutar 0,1, certo? Se vocês observarem lá no slide que eu coloquei a respeito dessa correlação, ele coloca esse como um bom chute inicial, certo? Então, a gente vai chutar esse valor e ver qual que vai ser o fator de atrito que a gente vai calcular, certo? Então, vou colocar aqui F2 como sendo a nossa primeira resposta.
como sendo essa nossa primeira resposta, certo? Então, E sobre D é 0052. O valor do número de Reynolds é justamente esse 116.924,5. E o fator de atrito que a gente usou aqui no primeiro chute vai ser 0,1. Certo? Negócio doido. Se vocês já tiverem calculado esse primeiro termo e quiserem me dizer o valor. Esse segundo termo, para mim, deu 6,78 vezes 10 elevado a menos 5. Certo? Log disso vezes menos 2. Esse lado da expressão, para mim, deu 5,6634. Então, sobre esse valor, é justamente o fator de atrito elevado a 0,5, né? Raiz do fator de atrito. Então, raiz do fator de atrito deu 0,1765. Isso aqui ao quadrado deu o valor de 0,031. Certo? Tá batendo aí? Os valores que eu tô calculando com os de vocês, tá chegando perto? Então, esse valor aqui do fator de atrito 2, F2, né? Eu vou fazer mais uma interação com ele, certo? Então, o valor do fator de atrito aqui, 0,031, é o nosso segundo. Aí eu vou fazer o seguinte, esse valor aqui, como não vai mudar, de rugosidade relativa, 0,0052 dividido por 3,7, não vai mudar, né? Então, isso aqui é 1, esse outro valor aqui, eu vou deixar a razão 2,51 sobre 116924,5, que é então, com esse novo valor do fator de atrito, eu vou calcular F3, né?
Então, a gente substituiu aqui justamente o valor de 0,031. Dividido por 0,00. Opa! Essa interação aqui, para mim, deu 5,632, né? 5,632. Esse fator de atrito F3 aqui, sobre isso, elevado ao quadrado, deu 0,0315, né? Então, deu praticamente o mesmo valor, né? 0,031 e 0,0315 é 0,03, né? Deixa eu só conferir qual foi o valor do fator de atrito usando o método, ó. O diagrama de Moody, né? Usando o diagrama de Moody com essas duas informações, a gente obteve o fator de atrito de 0,031. Usando a equação de Colebrook, a gente obteve, já na primeira interação, o valor do fator de atrito, né? Então, a gente fez a segunda interação e aí a gente viu, ó, que esse valor deu praticamente igual, né? Isso aqui é F3 e esse valor aqui era o de F2, certo? Então, o nosso fator de atrito, na verdade, isso aqui já é F3. Sendo 0,031, certo? E aí a gente pode trabalhar com a equação de conservação da energia agora. Vocês ficaram com dúvidas de como que eu usei a equação de Colebrook, como que foi o chute, como que eu fiz isso daí? Ou deu tudo certo para vocês? Foi tranquilo? Essa decisão de que eu podia parar, todo mundo entendeu por quê? Deu para entender, né, Kildare? Ótimo. Então, vocês podem, né? A menos que a questão obrigue vocês a usar o diagrama de Moody ou usar a equação de Colebrook, vocês podem optar, achar o que vocês acharem melhor, vocês podem escolher aí para resolver o problema de vocês, tá bom? De posse disso, pessoal, a gente pode, né, substituir essas informações aqui na equação de conservação. Então, na questão, ele diz que Z2 vale 4 metros. A gente sabe que a aceleração da gravidade é justamente 9,8, né? Esse fator de atrito a gente calculou para ser 0,0315, né? O comprimento da tubulação. Um detalhe, na questão, ó, ele coloca essa figura aqui. Ela é bem grande aqui para todo mundo ver. Na questão, ele coloca essa figura aqui, certo? Qual comprimento, qual L vocês acham que a gente deve colocar ali naquela equação? Porque, perceba, aquele termo lá diz respeito à perda de carga principal, não é isso? A gente está trabalhando com esse termo aqui.
A perda de carga principal. Eu tenho o comprimento da tubulação pelo diâmetro, não é isso? Então, qual que é o valor que vocês acham que a gente deve colocar? 80 metros, que é essa distância aqui? Ou será que eu tenho que colocar 89? 80 ou 89, pessoal? Digam-me aí. R$ 89, né? Isso mesmo, Kildare. Por quê? A perda de carga principal, pessoal, ela independe da orientação. Ela diz respeito somente ao atrito do fluido com a tubulação. Então, os termos de variação de energia potencial, né, se essa tubulação está inclinada ou não, entram lá no termo de energia potencial. A perda de carga diz respeito a todo o comprimento da tubulação, né, o atrito do fluido em todo o comprimento da tubulação. Então, aqui a gente tem 80 metros na horizontal e 9 metros na vertical. Então, aqui a gente vai considerar justamente 89 metros, com diâmetro de 5 centímetros, 10 a menos 2, né? Cujo fluido escoa a uma velocidade média de... Cadê a velocidade média? Aqui. 3,057 quadrado, certo? Percebam que, agora para calcular o termo de perdas nos acessórios, percebam que esse termo é K vezes a velocidade média, né, com que o fluido escoa nesse acessório. A tubulação, ela é toda de 5 centímetros. Significa que a velocidade do fluido em todos esses pontos daqui, ela é a mesma, certo? A velocidade do fluido dentro aqui da tubulação, ela é toda a mesma. Então, se a gente for trabalhar com essa expressão aqui do coeficiente de perda, a gente vai ter que contabilizar. Deixa eu fazer aqui para deixar ele adequadozinho. A gente vai contabilizar cada entrada, multiplica a velocidade média, né? A gente vai precisar contabilizar o K do cotovelo, né? Novamente, esse termo referente ao outro cotovelo. Em seguida, o da válvula. Né? Então, entrada, os dois cotovelos, a válvula, mais o da saída. São todos esses acidentes. E como a gente viu, todos eles estão, o fluido está escoando a uma mesma velocidade. Então, a gente pode, ao invés de trabalhar assim, a gente pode somar todos esses coeficientes de perda. Eu vou colocar aqui 2K do cotovelo, que são dois cotovelos iguais. E tudo isso vai multiplicar a velocidade média do escoamento, que é justamente 3,0. Opa, meu Deus, o que foi que aconteceu? Sumiu de vez. Pronto. 3. Oxente.
sei o que está acontecendo com o meu 3. O que o 3 está mandando o computador fazer, mas por 2. Algo aconteceu, tá, meu povo? Não sei o que foi acontecido. Então, a gente vai agora simplesmente substituir os valores para obter quem é o valor de Z1, qual que é essa cota de elevação, certo? Porque todos esses valores de coeficiente de perda a gente já tem. O cada entrada, se a gente olhar lá na figura, é 0,5, o dos cotovelos é 0,3, a válvula é 0,2 e a saída é 0,9. Então, 3. Cara, eu não sei o que meu 3 está fazendo, não. 0,3 mais 2 vezes 0,5, é isso? Será? A válvula é 0,2 e a saída é 0,9. Deixa eu só conferir. É 0,5, 0,3 vezes 2, 0,2 e 0,9. 0,3 vezes 2, 0,2 e 0,9. E aí, com isso, vocês podem calcular qual que vai ser esse valor aí de Z1, ok? Quanto que deu aí o de vocês? Pode botar esse termo todo em evidência. Vamos somar assim. 0,315 vezes 89 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Esse valor aqui dá 56. Dá 56,07. E esse valor daqui vai dar
Não, tá funcionando, funcionou. Agora funcionou. Faz tempo que eu caí, meu povo? Acho que 1 minutinho, professor, 2 por aí. Tá bom. Bom, ainda bem que não foi muito. Eu já tive vez de perder 15 minutos de aula. Tá. Ó. Eu não sei se todo mundo chegou, então, a esse cálculo aqui. Né? De Z1. Onde foi que eu parei? Qual foi a última coisa que eu falei para vocês? A gente caiu na parte que você estava montando o cálculo inicial. Esse último cálculo aqui? É porque essa é da parou de apresentar também, professora. Ah, tá. Meu Deus. Ai, ai. Pronto. Tá chegando aí, deu certo? Eu acho que eu parei, então, aqui, né? Nessa parte, montando essa equação. Separando os coeficientes de perda nos acidentes vezes a respectiva velocidade. Eu acho que foi aqui, então, né? Isso. Para frente não tem muito o que fazer, né, meu povo? Eu só coloquei essas velocidades ao quadrado todas em evidência, né? E substituir os valores dos Ks que tem lá na figura, né? A entrada vale 0,5, cada cotovelo vale 0,3, a válvula vale 0,2 e a saída vale 0,9, certo? Substituir isso aqui tudo. Né? Como a velocidade ao quadrado sobre 2 estava multiplicando todos os termos, né? Eu botei ela aqui em evidência, e aí calculei qual que era a perda de carga principal, né? A exceção da multiplicação com a velocidade, e dos acessórios aqui, certo? Então, perceba, ó, o valor do comprimento, né, dos 89 metros, produz uma perda de carga aqui de 56. Vamos falar que isso é perda de carga, mas não é, né? Mas o valor numérico referente a isso aqui é bem maior do que o valor numérico referente aos coeficientes de perda. Então, por isso que a gente diz que a perda principal, realmente ela é principal, ela é a mais importante na maior parte dos escoamentos, né? É ela que causa a maior perda de carga do escoamento. E aí, essa substituição de valores, para mim, produziu um Z1 de 31,8 metros, tá? Vocês podem calcular aí para vocês e ver se deu realmente isso, se chegou próximo, enfim. Tá bom? Dúvidas nessa questão, pessoal? Tiveram alguma dificuldade? A gente usou a equação de Colebrook, obteve o fator de atrito. Para fazer isso, a gente precisou de rugosidade relativa, de número de Reynolds, né? Então, uma vez que a gente achou o fator de atrito, a gente aplicou aqui na equação de conservação de energia, considerando as perdas. Então, é uma questão bastante simples, né? E que engloba uma quantidade aí de elementos. Tá bom? Consegue fazer mais outra? Bom, antes de fazer essa questão aqui, eu vou falar com vocês a respeito de bombas, certo? Por que eu vou falar com vocês a respeito de bombas? Porque, na verdade, na realidade, as bombas, elas são a maneira que a gente tem de manter um fluxo de fluido, né, permanente, aí, contínuo, sei lá, apesar das perdas durante o escoamento. Então, esse fluido vai perder energia mecânica por conta de atrito na tubulação, nos acessórios e tudo mais, né?
E para que a gente mantenha o fluxo de fluido, apesar disso, a gente usa os equipamentos de bombeio, certo? Se a gente considerar esses equipamentos trabalhando em regime permanente e que eles sejam adiabáticos, ou seja, eles não transfiram calor ou energia interna para o fluido, né? Pode transferir para o ambiente, mas não para o fluido. Então, a gente pode aplicar a equação de conservação de energia sobre a bomba, né? E vai verificar que o trabalho, a taxa de realização de trabalho por uma bomba vai ser o produto da vazão mássica, né? Esse termo aqui de ρVDA na seção de entrada e de saída representa a vazão mássica do fluido, vezes a energia na forma de pressão, carga cinética e energia potencial na seção de saída, menos na seção de entrada, certo? Se esse diâmetro da seção de saída for o mesmo diâmetro da seção de entrada, então a gente percebe que não vai ter diferença de velocidade entre as duas seções, não é isso? Se não tem diferença de velocidade, esse termo aqui se cancela. Amor, eu acho que ele acordou, viu? Já o termo de energia potencial também pode ser desprezado se a gente considerar que não tenha grandes diferenças de elevação. Então, a gente não tem uma bomba de, sei lá, 50 metros. Não existe isso, né? Então, esse Z2 menos Z1 também se cancela. De tal maneira que a equação da conservação de energia vai produzir para a gente uma taxa de realização de trabalho pela bomba sendo representada aí pelo produto da vazão mássica vezes o ΔP da bomba, ou seja, a diferença de pressão entre a entrada e saída do fluido. Um detalhe, bombas são equipamentos que trabalham com líquidos, né? Em geral, a gente considera esses líquidos incompressíveis, então por isso que aqui a gente trabalha, ó, com um único valor de massa específica de fluido. Se a gente estivesse trabalhando com compressores, que são esses elementos de aumento de pressão para gases, então a gente tinha que considerar qual que era a massa específica desse gás na entrada e na saída, porque a gente sabe que vai existir uma compressão desse fluido, é justamente o objetivo do compressor, né? Então, aqui, por a gente estar trabalhando com uma bomba, que é um elemento que vai trabalhar com fluidos incompressíveis, um equipamento que vai trabalhar com fluidos incompressíveis, então a gente tem essa expressão, certo? Um detalhe, ΔP sobre ρ, se vocês se recordam, é o que a gente chamava de perda de carga de qualquer coisa. ΔP sobre ρ era uma perda de carga. Então, a gente pode considerar a carga da bomba, a altura de carga da bomba, como sendo dado por ΔP da bomba sobre a massa específica do fluido. Certo? Breno? Então, a gente pode usar essa expressão para calcular a carga da bomba, né? Como a gente também pode entender, ó, que vazão mássica, né, M ponto, é o produto de massa específica vezes ρ médio vezes a área. Então, quando a gente trabalha com essa expressão aqui e multiplica a vazão mássica vezes o ΔP dividido por ρ, na realidade, a gente está trabalhando com o produto de vazão volumétrica vezes o ΔP da bomba, certo? Então, só para que isso fique claro para todos. Ok? Uma observação é a seguinte, né? Percebam que o bombeamento, ele proporciona um ganho de energia na forma de pressão do fluido. Por que que a gente fala isso? Porque, gente, se não existe variação de velocidade do fluido entre a seção de entrada e a seção de saída, então não existe ganho de energia cinética desse fluido. O que o fluido ganhou foi pressão, energia na forma de pressão, tá?
Tem um vídeo que eu gosto também, deixa eu ver se eu acho ele aqui no YouTube. Oi, Breno, diga lá. Não, Breno, desculpe, meu filho, é porque o nome do meu marido é Breno. Aí eu, meu filho acordou lá em cima, eu chamei Breno para ir ver o menino. Desculpe. Foi sem querer. Uma coincidência. Eu já estava dizendo, oi, o quê, meu filho? Oi, o quê? Eu não estava me lembrando nem por que eu tinha falado em Breno. Ah, rapaz, está muito lerda aqui a internet daqui de casa, eu não estou conseguindo nem abrir o YouTube para mostrar para vocês o vídeo que eu queria, né? Esse vídeo, se vocês procurar depois, vocês procuram como funciona. Eu acho que. Bom, vamos ver, eu acho que esse aqui mostra tudo direitinho que eu quero mostrar para vocês. A ideia do que eu quero mostrar é o seguinte: ele está mostrando, né, um motor que está ligado a um eixo, esse eixo faz girar um impelidor, esse impelidor, né, o fluido ele vai estar entrando em contato com esse impelidor e ele vai estar sendo jogado para as paredes externas. Então, o fluido ele entra aqui por esse diâmetro da seção de entrada, ele entra em contato com o impelidor, ele ganha velocidade, aqui na sucção, e ele ganha velocidade no impelidor, mas ele é jogado para as paredes, da tubulação. Quando ele entra aqui em contato com a parede, a velocidade dele diminui bastante, né? Fica baixa a velocidade. Então, ele transforma essa energia cinética que ele ganha em contato com o impelidor em energia de pressão, certo? Então, aí a gente tem justamente o fluido ganhando, convertendo a energia cinética do contato com o impelidor em energia de pressão, que é a que ele usa, né, para continuar o escoamento. Ok? Até que horas que é a nossa aula hoje? 4h30? 4h30, né? 4h35, eu acho. Então, só para a gente fechar esse assunto de bombas, né? Obviamente, para que a bomba funcione, né, é preciso que eu forneça energia, né? Naquele vídeo que eu mostrei para vocês, a gente tem a bomba acoplada a um motor que fornece energia a ela. Se a gente quiser calcular a eficiência dessa bomba, a gente vai estar trabalhando com a taxa, com a razão, né, entre a taxa de energia, a taxa de trabalho, né, que essa bomba fornece ao fluido, em relação à potência que ela recebe, né, para funcionar. Então, a eficiência de uma bomba é a razão entre a taxa de realização, a potência, né, que ela transfere para o fluido, em relação à potência que ela recebe dessa fonte externa. Ok? Um detalhe é o seguinte: quando a gente estava trabalhando com essa dedução da equação de conservação de energia, a gente disse assim, olha,
essa equação para perda de carga, ela está sendo deduzida para um trecho de tubulação que não englobe esses elementos, né? A gente desprezou os termos de realização de trabalho, que não fosse o trabalho referente ao próprio escoamento, naquele primeiro momento. Se agora a gente quiser trabalhar com a equação de conservação de energia entre duas seções, entre as quais hajam a bomba, a gente pode, né? A gente pode, entendendo que a bomba, ela vai ser, na realidade, uma perda de carga negativa. Como assim? A bomba, ela trabalha adicionando energia ao fluido, né? Então, esse termo aqui de menos ΔH da bomba contabiliza justamente o quanto que o fluido ganhou de energia, né? Por ter esse elemento de bombeio, esse equipamento de bombeio entre os dois pontos de escoamento, certo? Então, a gente tem aqui algumas questões interessantes para trabalhar na aula que vem. Eu não vou me atrever a começar a resolver uma questão aqui agora, já 4h15, 4h20, para não conseguir terminar, certo? Então, quando for na aula que vem, a gente vai resolver questão referente a bombas, referente a várias coisitas aí, tá? E aí, como eu tinha falado para vocês no começo, dia 8 já é a nossa prova. A aula que vem a gente faz bastante exercício. Dia 1º a gente também faz alguns exercícios, uma parte de escoamento externo viscoso, né, uma parte mais qualitativa. E dia 3 a gente faz uma aula de revisão de tudo para essa prova do dia 8, viu? Já vamos entrando aí em ritmo de carnaval, como diz o outro. Tá bom? Vejam lá a aula passada no YouTube, por favor, certo? Não se esqueçam de fazer os exercícios que estão lá na apresentação, no slide de vocês.